graça de Deus, vamos continuar naquele assunto que nós começamos ontem. Quem estava aqui, acho que a maioria, sabe do que se trata, mas quem não estava, vamos apenas recordar que nós estamos falando sobre finanças, sobre administrar as nossas finanças de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E junto com isso, todas as consequências positivas e negativas. Positivas no sentido de que, se nós atentarmos para o que a palavra de Deus nos orienta, nós seremos abençoados e colheremos bons frutos disso. Mas negativo também no sentido se nós não colocarmos atenção naquilo que o Senhor nos orienta. A nossa colheita pode ser uma colheita muito desastrosa, pode ser frutos amargos. Então que o Senhor nos dê, que o Senhor nos dê a graça de olharmos para a sua palavra neste assunto, que é um assunto vital também para nós. E como nós vimos ontem, é um assunto que nos coloca diante do Senhor e nos mostra qual é a nossa até mesmo estatura espiritual, porque é como um termômetro para nós. O Senhor faz aquela pergunta, contando aquela parábola do administrador infiel. Se nós não sabemos cuidar daquilo que é alheio, como nos será confiada a nossa verdadeira riqueza? Se nós não sabemos administrar aquilo que é, como diz a palavra, riquezas de origem rica, aquilo que está aí no mundo, que vem às nossas mãos, não sabemos administrar como convém, então como nos será confiada a verdadeira riqueza? E nós usamos como referência para meditarmos o verso que está em Provérbios 3, capítulo 3, verso 9 e 10 de Provérbios. Diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. E quando fazemos isso, é uma promessa condicional. Está dito que se encherão fartamente os nossos celeiros. Então a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos é como nós podemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. E ontem nós citamos algumas coisas que, se observarmos, estaremos honrando ao Senhor. A primeira delas é reconhecer que tudo pertence a Deus e que nós mesmos somos propriedade de Deus e que somos assim mordomos do Senhor, somos seus administradores. E a palavra do Senhor nos diz que aquilo que se requer do despenseiro e do mordomo é que ele seja encontrado fiel. Temos que ter esta consciência. Aquilo que vem às nossas mãos, pela bondade de Deus, nós podemos tomar agora uma decisão de administrar como mordomos fiéis do Senhor, ou então fazer o que nós mesmos acharmos que deve ser feito. Mas também aguente as consequências, Mas o desejo de Deus é que a gente possa, assim, ser mordomos fiéis. Foste fiel com pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós estamos sendo treinados por Senhor, e nessa questão de finanças, Deus quer trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. E fazendo assim, o Senhor está nos treinando para o reino que há de vir, para uma posição eterna diante de Deus. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo,
Não simplesmente fomos livrados da ira vindoura, não simplesmente fomos livrados do inferno e vamos para o céu, mas Deus tem um plano eterno para nós, juntamente com Cristo, e vamos participar da administração do Senhor juntamente com Ele, como sua noiva, como sua igreja. E o que está acontecendo conosco hoje, nessa nossa peregrinação aqui, é um treinamento. Mas o Senhor, então, nesse treinamento, nos dá muitas instruções. A primeira forma de honrarmos ao Senhor, trazendo honra, reconhecermos que tudo pertence ao Senhor, que nós mesmos pertencemos e que nós somos mordomos, somos servos de Deus. O outro aspecto que honra o Senhor que nós vimos ontem é a questão da generosidade. E nós devemos honrar o Senhor com a nossa generosidade. E para que isso aconteça, o nosso coração tem que ser guardado de algumas coisas muito terríveis, né? A avareza, o desejo de enriquecer, amor ao dinheiro. Algumas coisas nós precisamos tirar do nosso coração. O ter um coração tranquilo e estar contente com aquela situação que nós vivemos, no sentido de estarmos satisfeitos, como a palavra de Deus nos recomenda, se tivermos o que vestir, o que comer, Paulo diz, estejais contentes. Então o nosso coração tem que estar correto, sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E se a gente tem um coração correto, esse coração correto, nessa questão das finanças, ele vai na direção da generosidade. A alma generosa prosperará. Há muitas promessas de Deus nesse sentido, como nós vimos ontem. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, nos darão. Há promessas maravilhosas de Deus. Aquele que pouco semeia também, pouco ceifará. Mas aquele que semeia muito, muito também colherá, diz a palavra do Senhor. E essa palavra, ela está citada no contexto dos irmãos que estavam ofertando. Paulo cita lá, 2 Coríntios capítulo 9. Ficou gravado, quem quiser depois, então ouça, né, se tiver interesse. Mas apenas para nos colocar no contexto e irmos um pouquinho à frente e avançarmos agora. Um outro aspecto que honra o Senhor é a nossa postura correta, conforme o Senhor nos orienta na sua palavra, em relação ao nosso trabalho, ao nosso labor, à nossa profissão, aquela posição que o Senhor permite que tenhamos, que de maneira digna vamos ter o nosso sustento, sustento da nossa família, e vamos poder acudir ao necessitado. Então, com relação a esse aspecto, a palavra do Senhor também tem muito a nos dizer. Toda a nossa capacitação, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que ela vem do Senhor. Se você vai entrar num empreendimento, se você trabalha em algo, se você é empregado ou patrão, não importa, a capacitação para isso você tem que crer que vem de Deus, e você deve buscar do Senhor. É claro que você vai fazer a sua parte, você vai estudar, você vai procurar entender, você vai se dedicar, você vai ser diligente, etc. Mas a capacitação no final vem do Senhor. É muito interessante quando você lê o Antigo Testamento, por exemplo, quando foram edificar o tabernáculo, a palavra do Senhor diz que Deus habilitou algumas pessoas. E o Senhor deu habilidade e inteligência a essas pessoas para fazer toda a boa obra. A capacitação vem do Senhor. Reconheça isso do que você faz. É o Senhor que torna o nosso caminho próspero em relação ao nosso trabalho, ao trabalho das nossas mãos. A palavra de Deus afirma com relação a José, por exemplo, que o Senhor era com ele, e o Senhor, na mão do Senhor, fazia José prosperar.
é o Senhor, irmão. É você e o Senhor. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Essa é a afirmação que está lá em Gênesis 39. Mas há um verso aqui muito especial nesse sentido, que coloca as coisas de uma maneira muito bem pontuada, como é natural da palavra de Deus, mas aqui, neste assunto do nosso trabalho, do que nós fazemos, coloca na perspectiva correta de Deus. Eu queria que vocês acompanhassem um verso em Colossenses 3, 23 e 24. Qual é a recomendação da palavra de Deus com relação ao seu trabalho, com as obras das suas mãos? O que o Senhor recomenda? E se assim nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estaremos honrando ao Senhor neste aspecto. Diz assim a palavra: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Fazei-o de todo o coração. Para quem? Para os homens? Não. Como para o Senhor. Olha a diferença aqui de perspectiva. Os homens querem agradar aos homens. Quando querem agradar? Porque às vezes nem aos homens eles querem fazer de qualquer maneira as suas obras. Mas aqui, para aquele que tem o Senhor, está dizendo: faça de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então cada um de nós deve ter esta visão e esta consciência de que tudo que nós fizermos, a obra das nossas mãos, o nosso trabalho, o nosso emprego, ou o nosso empreendimento, a nossa empresa, o que quer que seja, que Deus tenha colocado nas suas mãos para que você tenha o seu sustento, o sustento dos seus, e também ajudar os necessitados, e a expansão do reino de Deus. É desta forma que o Senhor nos recomenda. Tudo quanto fizermos, fazei-o de todo o coração. Eu sei que às vezes é muito terrível. Alguns de nós pode estar num emprego que é algo terrível para a nossa alma. Não gostamos, não nos sentimos bem ali, não é aquilo que a gente gosta de fazer. São 8 ou 10 horas no dia que você fica agoniado. Talvez seja um momento para você repensar e pedir a graça de Deus e mudar de emprego para aquilo que você gosta, vai sentir prazer em fazer. Mas até lá, ainda que seja assim, peça a graça do Senhor. Direcione o seu coração para o Senhor. Faça o seu melhor ali. Não estou falando que você vai ser o melhor. Não entre nesta situação de querer ser o melhor onde você estiver. Não, mas faça o seu melhor. Entende a diferença? Não fique com o coração vaidoso de querer ser o melhor, mas faça o seu melhor, dentro da sua capacidade, dentro da sua habilidade, faça o seu melhor. E o Senhor vai honrá-lo nisso. Se você honra o Senhor nisso, o Senhor também te honrará nisso. Tenho absoluta certeza disso. Faça um teste. Daqui a um mês, não vou nem esperar um ano, daqui a um mês, me procure e diga o que aconteceu. Faça o seu melhor. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, não é para o seu chefe. Então, quando o chefe está presente, você finge que está trabalhando, né? Mas se não está, então você vai fazer alguma outra coisa. Com a ascensão da internet, então é uma beleza, né? A gente fica o dia inteiro batendo um papo. WhatsApp para lá, para cá, Facebook para lá e para cá. E o serviço está lá para ser feito. Isso tem um nome, né?
Daqui a pouco nós vamos falar sobre integridade. Isso tem um nome específico para isso. Mas não é fazer para o Senhor. E você está preocupado com o seu chefe, se ele está vendo ou não. Mas aqui está dizendo que é o Senhor. Então você, hoje, se ainda não tem essa consciência de que o seu trabalho, onde você estiver colocado, é para o Senhor que você deve fazer. E se é para o Senhor, você vai fazer o melhor. E o Senhor vai te honrar nisso. Eu já trabalho muitos anos, e muitos anos já também trabalho gerenciando pessoas. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes as pessoas que trabalharam comigo e ao meu redor e fizeram o melhor de si mesmas não foram os cristãos. Pelo contrário, já tive muitas decepções com cristãos, porque faziam um serviço muito lambão no corpo. Porque não faziam o mínimo que deveriam fazer. Não é nem fazer o melhor, é o mínimo. E aí depois que alguns outros colegas eram promovidos, e ele ficava para trás, ou ela ficava para trás, então entendia que aquilo era uma aprovação de Deus. Deus está me provando, ou estão me perseguindo. E a realidade é completamente diferente. Os jovens que estão aqui me ouvindo, por favor, leve isso a sério desde agora. Você quer saber como você pode ser próspero na sua vida profissional? Observe esse verso aqui da palavra. Faça de coração o que você tem que fazer. Você é um engenheiro, está se formando agora, onde você for colocado, faça de coração. Faça o seu melhor, dedique-se, seja responsável. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque no fundo é a Ele que você está servindo. E olha, você vai ver que você vai se destacar no seu trabalho. Tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. Hoje, se alguém é simplesmente responsável, ele já se destaca. Ele cumpre o horário, ele chega na hora certa, ele cumpre os prazos que foram estabelecidos para ele. É algo muito simples. Orientação da palavra do Senhor. E se observarmos, se você observar, isso traz honra para o Senhor. A palavra do Senhor diz: viste um homem perito no que faz? É uma pergunta. E a resposta: entre os reis será colocado. Irmãos, não tem como dar errado. Isso aqui é a palavra de Deus. No seu empreendimento, na sua empresa, ou então você como empregado, no que você faz, se você busca a graça e a habilidade de Deus, serve como se tivesse servido ao Senhor, não tem como dar diferente. E isso vai trazer um bom testemunho ali onde você está. Você terá um bom testemunho, dará um bom testemunho da vida de Deus em você. Será uma pessoa confiável. Será uma pessoa que os outros vão gostar de trabalhar com você. Ou você terá seus clientes fidelizados, porque, poxa, é uma pessoa que faz o seu melhor e o cliente vai voltar mesmo. Coisas muito simples, queridos. Muito simples, mas fundamentais. Quando a gente lê o livro de Provérbios, nessa perspectiva do trabalho, há muitas orientações ali. Eu quero ler algumas aqui.
Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece. O preguiçoso. O que trabalha com mão remissa empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Não tem como. Se você é diligente, você vai colher os frutos da sua diligência. Mas se ainda estamos comendo o pão da preguiça, vamos colher os frutos disso, que é empobrecer. Doze, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Algumas pessoas às vezes chegam, puxa, mas o fulano, olha lá, que pessoa de sorte, né? Uma sorte. Ele está indo, olha, está indo bem, foi promovido, então, olha, o negócio dele está dando certo, muito de sorte. Seria mais ou menos assim a resposta: quanto mais ele é diligente, quanto mais ele é trabalhador, mais sorte ele tem. Não tem sorte, não. Tem que ele é diligente, que ele trabalha. 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Os planos do diligente, versículo 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os jovens que estão aqui, tomem essa palavra. Para toda a diferença em toda a vida de vocês, vida profissional. E se vocês buscarem essa orientação da palavra de Deus, isso servirá como um testemunho de Deus na vida de vocês, onde vocês estiverem. Vai honrar ao Senhor. E aquele que honra o Senhor também será honrado pelo Senhor. Então, um outro aspecto de honrar o Senhor é com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O trabalho das nossas mãos. E devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Seja você como empregado ou como patrão. Seja você como empregado ou como alguém que seja empreendedor, que tem o seu próprio negócio. Faça como ao Senhor. Não faça preocupado com o imposto de renda que vai vir. Você tem em Deus uma consciência, né? Ou o cliente não está sabendo qual produto que você está usando para fazer, qual o insumo, né, para você produzir aquele material, aquele produto, aquele equipamento, seja lá o que for. Mas Deus, que vê todas as coisas, você serve ao Senhor, então faça como ao Senhor. Talvez o resultado no curto prazo não vai ser o que você esperava, o melhor. Mas eu tenho certeza que no longo prazo você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Assim também, quem for empregado, tome essa atitude hoje. No segundo aspecto, que eu gostaria de enfatizar hoje aqui, é sobre integridade. Você ser uma pessoa íntegra. Se nós somos convertidos a Jesus, nessa questão das finanças e a forma de honrar o Senhor com relação ao trabalho, com relação às finanças, é que nós precisamos ter integridade. Ou usando a palavra mais comum, nós precisamos ser plenamente honestos. Ih, mas que é isso? Não estão falando sobre honestidade? Infelizmente é. Porque muitos de nós não são honestos quando lidam com a questão do trabalho, quando lidam com a questão das finanças. Mas o apóstolo Paulo, ele disse isso lá em Efésios, capítulo 4. Você se lembra? E ele disse lá: não deis lugar ao diabo. Versículo 27 do capítulo 4. E logo ele complementa:
aquele que furtava, não furte mais. Ele estava falando para os irmãos da igreja em Éfeso. Por que ele estava falando isso? Por que o Espírito Santo levou ele a escrever isso? É porque certamente alguns ainda tinham uma dificuldade, trouxeram esse hábito da velha vida antes de crer em Jesus, ainda precisavam se libertar desse problema. Aquele que furtava, não furte mais. E o que ele tem que fazer? Antes, trabalhe. Paulo também vai dizer, aquele que não trabalha, é bom que não coma. Não pode ficar vivendo desordenadamente entre a irmandade. Ninguém que se diz cristão pode viver desordenadamente entre a irmandade. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E não só isso. Diz aqui, para que tenha com que acudir ao necessitado. Há uma mudança completa na vida daquele que crê em Jesus. Se antes ele furtava, antes de crer no Senhor, agora, no Evangelho, ele vai deixar de furtar. E não só isso, ele vai começar a trabalhar. E olha, não tem jeito de alguém que tem o hábito de roubar, deixar de roubar, se ele não tiver o hábito agora de trabalhar. Se alguém diz assim, eu deixei de roubar, não quer dizer que ele deixou de ser ladrão, não. Momentaneamente ele deixou de roubar, mas se a pressão vier, pode ser que ele roube novamente. Então ele, como nova criatura, ele tem que lançar fora isso e colocar o novo hábito de trabalhar. E ainda mais, enfiar a mão no bolso agora e acudir ao necessitado. E quando ele fizer isso, ele vai ficar liberto deste problema, se ele tem a consciência do Evangelho, a consciência de Deus. Então, integridade, honestidade nessa questão das finanças, isso é algo tão necessário. E os anos passam e a gente vai vendo tantas coisas tristes, às vezes, acontecendo nessa questão. Quantos que são crentes, mas roubam do trabalho? Eu não estou falando aqui, não quero trazer peso sobre vocês. Mas é uma realidade que nós temos que encarar. A começar de nós mesmos, nós temos uma consciência tranquila nessa questão. Mas há situações em que as pessoas são cristãs, professam o nome do Senhor, mas estão roubando os seus patrões. E aqui eu não estou nem indo naquelas questões simples, assim, vamos chamar, por exemplo, né, você está lá para trabalhar, mas você deixa o seu trabalho de lado, como eu estava brincando aqui, né, principalmente os mais jovens, são viciados na internet, então fica lá navegando, né, e o tempo está passando, é roubar o tempo, né? Você está sendo pago para trabalhar. Enquanto você fica fazendo isso, é roubo. Não estou nem falando isso, mas há muitos casos piores. É confiar naquela pessoa para administrar, mas ela mete a mão mesmo e tira para ela parte dos ganhos do patrão. Ou seja, é um crime até, não é? Mas há ainda situações assim. Que Deus nos livre e nos guarde de um coração assim. Se há nesse auditório onde alguém que está ouvindo essa palavra agora, né? Talvez alguns vão pegar a gravação daqui a não sei quanto tempo, e podem ouvir essa palavra. Se no coração, no seu coração, há alguma tendência a essa desonestidade, toma uma decisão diante do Senhor de mudar o seu coração. Isso não honra ao Senhor. E é algo que
traz muito tropeço, né, para o Evangelho. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios que o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Então, se você é uma pessoa íntegra, reta, Deus vai te tratar com intimidade. Além do bom testemunho, Deus vai te honrar e você vai desfrutar da intimidade com o Senhor. Os bens, Provérbios diz, versículo 3, capítulo 3, versículo 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Facilmente que entra, às vezes é um caminho desonesto. É muito fácil no início, mas será pura perda. Às vezes o empreendedor, e no Brasil é extremamente difícil, muitos impostos, tanta coisa que realmente quase que fica impossível trabalhar. Mas toma-se a decisão de fazer um atalho. E aí o dinheiro vai entrar mais fácil, porque deixamos de cumprir certas obrigações, ou ludibriamos o fisco, coisas assim. Vai entrar mais fácil o lucro. Mas diz a palavra do Senhor, esses vão diminuir no final das contas. É a palavra de Deus que está dizendo. Não tenha avareza no coração. Faça o que tem que ser feito. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Peça sabedoria ao Senhor para sobreviver nesse mundo terrível, né, da competição. Deus vai honrar o seu trabalho, fruto do seu trabalho, se você faz de acordo com a palavra do Senhor. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Quantas casas transtornadas? Porque o cabeça do lar é o marido, o esposo, o pai, ele só busca lucro desonesto. Parece que não tinha necessidade de falar isso aqui para nós que somos crentes em Jesus, mas isso aqui está na palavra e muitos de nós podem estar tropeçando. Então, vamos encarar esse fato. O que abre por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Nós estamos vivendo uma crise terrível no Brasil, crise de integridade. Não há integridade. Estamos atravessando um período de tremenda corrupção. Mas tanto quem vai lá pagar o suborno quanto quem recebe são corruptos do mesmo jeito. E até perante a lei. É crime do mesmo jeito. E a palavra do Senhor está dizendo: o que odeia o suborno, esse viverá. 21:6, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Aqui vai muito para aqueles que são empreendedores e que acreditam que a propaganda é a alma do negócio. Tá bom, é ótimo ter o marketing, só que não pode ser propaganda enganosa, né? Aqui está dizendo que a língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, trabalhar para adquirir tesouro com essa língua falsa, né, vai ser algo mortal, é um laço mortal. Integridade, irmãos, isso vai honrar ao Senhor. Então, um convite para nós, para você, para mim, buscarmos essa integridade no nosso trabalhar, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, seja a nossa empresa ou seja o nosso emprego. Integridade. Se por um lado você serve o Senhor, ali no seu trabalho, você vai fazer o seu melhor, aquilo que melhor você pode fazer. O outro aspecto é que você também tem que ter integridade. São coisas que andam muito juntas, viu? Faça um teste aí, por favor.
Um mês apenas, um mês. Siga isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez, quero adverti-los que você pode entrar em problemas no sentido de que tem que tomar decisões difíceis. Porque às vezes vai ser como que prejuízo para você. Mas você vai ter a sua consciência pura diante de Deus e dos homens. Às vezes é difícil, irmãos, porque às vezes nós estamos seguindo um caminho que não é um caminho bom. Temos que fazer alguns conselhos. Então a graça de Deus é suficiente para a gente fazer esses conselhos. Peço ao Senhor ajuda, para você, se você está indo numa direção contrária a essa que nós estamos lendo na Palavra de Deus, então para você mudar, se arrepender e mudar de direção. O Senhor pode te ajudar a fazer isso, o Senhor vai ajudar se você confiar no Senhor, porque essa é a vontade dele. Eu dou graças a Deus pelo lar que eu tive, e tenho ainda, meus pais estão vivos, estão ali. Pelo exemplo dos meus pais, de honestidade, de caráter nesse aspecto. Sempre foi nos ensinado isso, eu carrego isso comigo, como um princípio, como um valor. Meus pais nunca comeram pão da preguiça, e esse foi um ótimo exemplo que nós recebemos. Meu pai era tido até como um pouquinho chato, entre aspas, porque ele sempre gostou de fazer as coisas da melhor maneira possível. E às vezes algumas pessoas não gostavam disso. Mas eu dou um testemunho que eu fui abençoado na minha vida profissional por esse padrão que meu pai estabeleceu. Hoje de manhã nós falamos sobre filhos e pais, exemplos. Sempre, irmãos, eu busquei fazer o meu melhor no meu trabalho. Isso trouxe muitos benefícios para mim profissionalmente. E é uma bênção quando você trabalha com pessoas que fazem o seu melhor. Ou quando um empregado seu, da sua empresa, ele faz o seu melhor. Ou se você é um gerente de uma empresa e tem alguém na sua equipe, aquela pessoa, você confia, ela faz um ótimo trabalho. Poxa, que coisa boa. Coisas às vezes até muito simples. Eu me lembro aqui que nos ajudava na nossa casa, há muitos anos atrás, uma senhora. E ela era minha irmã em Cristo. Quantas vezes eu peguei as minhas camisas para vestir e eu fui tocado pelo Senhor, porque eu nunca vi uma camisa tão bem passada. Aliás, a minha mãe passou essa camisa hoje para mim, me senti bem. É gostoso a gente pegar algo bem feito, Eu sei que ela fez com a boca, é tão gostoso, Mas eu era tocado pelo Senhor, porque eu pegava aquela camisa, meu Deus, que coisa, era impressionante. Eu realmente, eu dava graças a Deus pela vida daquela irmã. Ela fazia o melhor que ela podia. E não era uma vez, não, toda vez que eu ia pegar as camisas. Que coisa boa, Que testemunho. Coisa simples, irmãos. Mas vai trazer glória e honra para o Senhor. Um outro aspecto para honrarmos o Senhor. E esse é um aspecto, irmãos, que muitos de nós, muitos estão embaraçados. É com relação a não entrarmos em dívidas. Se não entramos em dívidas, a gente está honrando o Senhor. A palavra do Senhor nos recomenda. Romanos 13:8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém deveis nada. Com esse sistema que nós temos no Brasil, no Brasil, há poucos anos a economia melhorou, cresceu,
mas o crédito se abriu de tal forma e todo mundo começou a ficar mais e mais endividado. Os carros populares vendidos a 60 prestações, então todo mundo tinha um carro, etc. Todo mundo muito endividado. E a coisa não vai ficar boa. Talvez 2015 agora, talvez não seja uma coisa boa. Muita inadimplência, muita gente que não consegue pagar. O nome lá no Serasa, no SPC da vida, está só aumentando a lista lá dos maus pagadores, pessoas que não conseguem pagar. As casas financiadas, etc., também estão aumentando os leilões de disponibilidade, porque as pessoas não conseguem pagar. Só que esse é o contexto do país, mas acaba afetando a igreja, porque a gente começa a querer seguir os princípios também deste mundo. Então, a palavra do Senhor, irmãos, é para a gente não ter dívidas. É extremamente difícil isso. Num país como o nosso, num sistema capitalista como o nosso, mas esta é a orientação da palavra de Deus. E se a gente buscar a orientação de Deus, Deus vai nos ajudar e vai nos socorrer. A palavra do Senhor nos diz que o rico domina sobre o pobre. Provérbios 22, 7. E o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida é uma escravidão sobre a nossa vida. E às vezes a coisa vai tão crescente, que algumas pessoas, inclusive que não têm o Senhor, desesperam da própria vida. Já assistimos e com certeza vocês conhecem situações assim. E tiram a sua própria vida porque ficaram tão endividados, às vezes perderam a sua fortuna, ficaram tão endividados que tiraram a própria vida. Não é a vontade de Deus que um crente em Jesus esteja endividado. E eu aqui não estou querendo mais uma vez dizendo para vocês lançar peso, um fardo, mas eu quero encorajá-los pela palavra de Deus a sairmos dessa situação. E olha, às vezes a situação é tal qual você está num beco sem saída. E um beco sem saída, a única saída que tem é para cima. Então você pode buscar o Senhor e pedir a misericórdia de Deus. E Deus vai de alguma maneira, alguma coisa vai acontecer e o Senhor vai te abençoar se você tem um coração sincero. Não é para você resolver sua dívida e depois cair nela novamente. Se você tem um coração sincero, eu tenho certeza absoluta. Se você buscar o Senhor, se arrepender, buscar o Senhor vai abrir as portas e essa situação sua será resolvida de uma forma ou outra que o Senhor vai dar. As facilidades de crédito estão muito grandes, Então a gente recebe cartinhas dos cartões de crédito sempre na nossa casa, Olha, você pode pegar esse cartão, você não paga anuidade no primeiro ano, tem aqui um limite de tanto, e aí você pega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. É exagerado, Mas não dá não. Tem irmãos que vieram falar comigo, eu tenho 7 cartões, o que eu faço? Estou devendo demais. Eu tenho 15 cartões. Irmãos, isso é escravidão, vai tirar a sua paz, você vai ficar com as preocupações no nível altíssimo. E é interessante, os americanos gostam de muitas estatísticas e eles são bons nisso. Mas um dos maiores causadores de divórcio, sabe qual é o problema? Dívida do casal. Que causa mais divórcio? Dívidas. Então, assim, o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Qual é a orientação
Muitas vezes, irmãos, nós entramos nas dívidas porque lá, como nós falamos ontem, naquele aspecto do nosso coração não está correto. Por exemplo, nós não sabemos ficar contentes naquela situação que nós estamos. Às vezes tem avareza, e por causa da avareza, então nós contraímos dívidas. Ou às vezes por causa da nossa vaidade, então nós não separamos o que é desejo de necessidade e entramos e fazemos dívidas, quando eu digo, para cumprir um desejo do nosso coração. Antes de você comprar alguma coisa, se você não tem condições, ou se você está em aperto, veja se é necessidade ou se é desejo. O que é necessidade? É aquilo que você não pode ficar sem. Tudo mais, em resumo, é desejo. Às vezes você precisa de um carro para o seu trabalho. Mas não precisa ser um BMW, não precisa ser uma Ferrari. Pode ser um carro popular. E não precisa ser zero, às vezes pode ser usado. Em boas condições de segurança, que não coloque você nem sua família em risco, mas não, sabe? É uma necessidade. Mas não, você olha para o seu vizinho, olha para o outro irmão, está prosperando, você, puxa, mas tem que comprar um carro melhor. Não, puxa, eu fui lá 60 vezes, está tranquilo. Irmãos, cuidado, nós não sabemos o dia de amanhã. E não tem essa de que não tem juros. Sempre vai ter. Se você tem o dinheiro para comprar à vista, sempre você vai ter um desconto. Dificilmente não, mas sempre geralmente tem. E o que diz Tiago com relação ao dia de amanhã? Ele diz, hoje ou amanhã, não podemos dizer, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ou você diz, não, eu estou com meu emprego, eu estou ganhando X, e aquele carro, poxa, carro legal, é o carro que eu quero, eu não preciso. 60 vezes, eu vou tirar X do meu salário, essa que eu despesa, está controlado. 60 vezes. 5 anos, 5 anos. Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano? Você sabe se a empresa que você está trabalhando vai sobreviver? Eu trabalho num grupo que entrou em queda livre. Metade das pessoas tiveram que ser demitidas, porque não tinha como sustentar a situação. E aí você comprou aquele carro, confiado, Não, vou pagar, só que você pode ser demitido. E aí você tem que pagar, mas poxa, como eu vou pagar para perder o carro? Aí você pede emprestado. Ou então aí você vai lá e aquele juro, você pagava 1% de juros nas suas prestações lá do carro, ou 2%, sei lá quanto por mês. Mas agora você vai no banco e no mínimo, no barato ali são 3% por mês. Mas às vezes não, esse mês eu não vou pagar no meu cheque especial. Puxa, que maravilha, são 15% por mês a mais. E aí não tem. Quando você vê aquele carrinho dos seus desejos, da sua vaidade e da sua imprudência, pode te levar tudo e deixar você numa situação e da sua família muito complicada. Eu estou só tentando ser ilustrativo aqui, didático, irmãos, para dizer essas verdades. Talvez não seja isso, na sua vida, mas Tiago está nos alertando. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa.
Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, cuidado, seja prudente naquilo que você vai fazer, vai contrair dívidas. Veja o que é realmente uma necessidade. Não tem nenhum problema você satisfazer um desejo do seu coração, nenhum problema. A Bíblia até diz que o anelo, o desejo dos lustres, Deus o cumpre, não é isso? Mas só que tem momentos que não dá. Tem momentos que você vai ter que falar com seu filho pequeno, explicar para ele com todo amor e graça que você quer convertido ao seu filho. Filhinho, olha, agora papai não vai poder fazer isso, por aquilo. Vamos orar aqui para no tempo certo a gente fazer isso? E pronto, irmãos. Você está preocupado com a sua imagem e mostrar algum status? Isso é vaidade das vaidades. Fique na paz. Tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Eu estou lendo um livro. É um livro difícil de ler, mas interessante. Chama-se O Inferno. Mas não é o inferno do Lago de Fogo. É um escritor que escreveu sobre a guerra, a Segunda Guerra. Só que ele fala, dá um enfoque do que acontecia com as famílias, pessoas comuns. Ele vai explicando tudo ali. É muito terrível. Num período desse de guerra, se você tem o que comer e o que vestir, olha, imagina. Então, irmãos, a gente não sabe, pode ser que por um momento você está sendo privado de alguns desejos, de algumas coisas que são boas, criadas por Deus para o nosso desfrute, mas não é o momento, só isso. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é um desafio para nós. Estamos endividados. Qual é a nossa dívida? A gente tem que acertar essa situação nova. No ajudar alguns irmãos, a gente percebe alguns pontos assim tão ruins, às vezes, algumas práticas ruins. E tem pessoas que têm o hábito de se endividar. E tem que mudar radicalmente. E tem daqueles casos em que o marido, por exemplo, ele vai comprando dívidas, e a esposa nem sabe. Ele fica sabendo, existe um problema sério, já perdeu a casa, perdeu os bens, porque ela nem sabia, mas ele começou a empreender. Ou às vezes ele é cristão, mas ele gosta de jogos. E aí não tem cassinos no Brasil, mas ele joga com os amigos apostando. Baralho, etc. E perde muito dinheiro. Eu estou falando de exemplos reais, tá? E depois vai pedir emprestado para os irmãos. O irmão me socorro e tal. E os irmãos emprestam, né? Primeiro, segundo, mas o que está vendo? Né? Você tem um bom rendimento, né? O que está vendo, irmão? E aí a esposa está transtornada porque descobre que ele está usando o dinheiro do salário para jogar. E aí ele diz: poxa, minha esposa não me compreende, meu irmão. Que isso? Não me compreende. Tome uma decisão hoje, isso tem que ser radical. Fique livre das suas dívidas. Algumas sugestões que eu posso dar para você. A primeira delas é: reconheça que você está no erro. É claro, irmãos, tem situações que aconteceram, circunstanciais, e que você não teve controle sobre aquilo. Aconteceu uma catástrofe, seja
econômica, ou seja uma catástrofe de que caiu, né? Deu um terremoto, por exemplo, um país aí que tem terremoto, né? Aconteceu algo inesperado, uma força maior, um caso fortuito, e você ficou na situação de dívida. Isso é uma situação diferente. Mas aquela situação que você deu os passos em direção à dívida, então a primeira coisa é se arrependa disso. E o Senhor é fiel, irmãos, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos. Não é isso que diz 1 João 9? Então eu encorajo você a fazer isso. Reconheça essa situação e comece a orar. Ore nesta direção, para que o Senhor te dê graça, sabedoria, para você estancar essa situação. E talvez você tenha que fazer como Paulo fez quando aquele navio deles estava naufragando. Lembram disso? O que Paulo mandou fazer? Jogou fora tudo que estava sendo pesado, né? Se livraram de tudo para se salvar. E às vezes vai ser isso. Você vai ter que fazer um corte radical na sua vida, no sentido dos seus hábitos, do que você faz. Você tem que cortar, como diz a expressão, cortar no osso. Vai cortar sua TV a cabo, vai cortar suas viagens, vai cortar as suas roupas de grife, vai cortar os seus sapatos chiques, vai cortar, irmãos. Só no essencial para sobreviver. Então vai ter que fazer isso. Ore para que Deus te oriente. Coloque no papel. Hoje não precisa falar do papel. Coloque na planilha do computador, né? Tome, faça um levantamento aí. Eu me lembro de um caso, é bem didático para dizer aqui para vocês, e a gente queria ajudar um casal de irmãos que estava com a dívida. Então fomos à casa dele e estávamos dispostos, inclusive, a assumir aquela dívida para ajudá-los. Só que quando a gente estava conversando, a gente estava ali buscando, né, ter comunhão nesse assunto e como ajudar, etc. Me veio o coração para perguntar para aquele irmão: irmão, esse é o valor da sua dívida, não tem mais alguma coisa? E ele, deixa eu ver. Foi no quarto, sei lá, passou um tempo, ele voltou. 3 vezes mais do que ele tinha falado antes. E a esposa nem sabia. Então, irmãos, você tem que faça uma lista. Às vezes você não sabia quanto você está devendo direito. Alguns são assim, em 10 cartões de crédito, deve o irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão D que já pediu emprestado, né? Nem sabe. Faça um levantamento. Veja se há alguém maduro na fé, alguém habilidoso, que você tenha confiança para te ajudar. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Busque um conselho. Talvez os seus pais, se você é jovem ainda, seus pais podem te orientar. Vá buscar, às vezes, até mesmo orientação com aquelas irmãs que são apenas donas de casa, mas elas são ótimas para lidar com finanças, com a economia doméstica, vão saber te dar dicas muito importantes. Busque alguém para te ajudar. É muito duro que você vai ter que abrir seu coração, vai ter que se expor, mas vai ter cura nisso. Se aconselhe. Não precisa chegar aqui na igreja agora e colocar a sua situação, não é isso que eu estou dizendo, mas
alguém da sua confiança, você vai poder chegar e abrir o seu coração. E desta forma, essa pessoa vai poder te ajudar. Além dessas questões, você tem que tomar a decisão para ficar livre dessas dívidas, né? Orar, se arrepender, orar, buscar aconselhamento, cortar todo o sofrimento, jogar tudo para fora, né? Tudo aquilo que não é necessário, viver contido naquilo que você recebe, buscar a orientação de algumas pessoas, e a partir daí, a sua decisão de coração de não voltar a cair nessa esparrela. Às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para você ficar livre das suas dívidas. Mas você tem que ter um compromisso de fazer isso. E com a ajuda de Deus, o Senhor pode abrir as portas e as coisas se acertarem. Há pouco tempo eu estive ajudando uma pessoa que estava com uma dívida de R$22.000 por causa do cartão de crédito. E essa pessoa não tinha a mínima chance de pagar a esse valor. Já estava mais de 1 ano devendo, mas são tantos que não pagam que os bancos querem negociar, né? Resumo da história: negociei com essa pessoa no banco. A dívida foi para R$6.000, 6.700, alguma coisa assim. Os bancos estão dispostos a negociar. Por exemplo, estou dando aqui algumas sugestões, mas vai se aconselhar com alguém. Alguém que deve o cheque especial, pega um empréstimo no banco. Seu cheque especial cobra 15% de juros, 12%. Talvez um empréstimo aí mais simples, você vai pagar 3%. É terrível, mas é muito menos mal do que esse outro. Ou seja, irmão, você vai buscar a sabedoria de Deus, se aconselhar e tomar a decisão firme de sair dessa situação. Algo que eu não falei aqui, que eu preciso voltar, né? Você que é casado, você precisa ter total abertura com o seu cônjuge. Você precisa andar na luz com o seu cônjuge nessa questão. Marido com a mulher e a mulher com o marido. Nada de coisinhas separadas. Nada de esconder o que está fazendo no outro, irmãos. Nós temos que andar na luz. Na tua luz vemos a luz. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O seu cônjuge tem um papel fundamental de te ajudar, principalmente os maridos. As esposas foram dadas para auxiliar. E muitas mulheres são muito mais sábias do que nós, os homens. E lidam muito melhor com as finanças do que nós, os homens. Provérbios 31 está lá, claro, não é isso? A mulher virtuosa. Esse exemplo que eu dei, eu falei para aquele irmão, aquele que estava com a dívida, e depois eu perguntei se tinha mais, deu 3 vezes mais. Eu falei, irmão, você deveria deixar sua esposa tomar conta das finanças daqui para frente. Vai ser melhor. Ela é mais prudente que você. Então o cônjuge tem que participar. Eu, como disse, eu ia separar um tempo para perguntas e respostas e vou dar uma parada aqui para fazê-lo. Não só, irmãos, tendo em mente, né? Como nós vamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com a nossa renda? O nosso coração deve estar, correto diante de Deus. Temos que ver o Senhor como proprietário de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Somos mordomos certos de Deus. Temos que ter um coração generoso, totalmente generoso. A alma generosa vai prosperar. Também no nosso trabalho, naquilo que Deus colocou as nossas mãos para fazer, nós precisamos honrar o Senhor, fazer o nosso melhor,
fazer como ao Senhor e não para os homens. E nós devemos ter integridade naquilo que fazemos quando lidamos com finanças, quando lidamos com o nosso trabalho, em todos os aspectos. E por fim, a ninguém deveis nada exceto amor. Esse deve ser um alvo para nós. 2015 está começando. Coloque esse alvo aí para 2015. Resolver essa situação, administrar as finanças de acordo com a vontade de Deus, de forma que honre o Senhor. Você será o principal beneficiado disso e Deus será glorificado. Vamos ser generosos esse ano 2015. Como eu tinha falado ontem, né? Vamos ser generosos, vamos dar a quem? Primeiro de casa, aos pobres, aos irmãos, aos necessitados, aqueles que se separaram para a obra de Deus e a obra do Senhor como um todo. Precisamos ter o coração aberto, irmãos, com vistas ao reino de Deus. Não tem nada de graça nesse mundo, ou tem? Eu me lembro que eu tinha um professor, ele era um mantra, ele falava o tempo inteiro: não tem almoço de graça. Não tem almoço grátis. Às vezes alguns não pagam, mas alguém pagou por ele. Por exemplo, vocês estão aqui reunidos nesse salão enorme. Deve ser de graça, né? Quem é o diácono aqui? Marrone, assim? Sérgio? É de graça, né? Ninguém paga, ninguém pagou. Aliás, deixa eu perguntar, não sei, você é próprio ou é alugado? Aluguel, então. Tem um aluguel, irmãos. A CEMIG também não cobra energia de vocês, não é isso? Generosamente ela dá energia para vocês aqui, né? Claro que não. Tem que pagar, irmãos, tem despesas. Há muitas coisas aqui. Ontem até eu esqueci de mencionar um aspecto, né, do dar. A gente tem que trazer para onde nós nos reunimos com os irmãos, professamos o nome do Senhor junto com os irmãos. A gente tem que trazer uma boa parte daquele rendimento que a gente separou para ofertar, trazer e colocar aqui para que os irmãos administrem também. Há muitas necessidades entre os irmãos. Os diáconos, a responsabilidade dele é ver as necessidades dos santos entre a igreja e ajudá-los. E precisa de que tenha corações generosos. Então, que Deus nos ajude. A alegria estar com os irmãos, né? Eu vou estar aqui, não sei se tem perguntas. Eu queria ter terminado 15 para as 9, até 9h15, né? Vou tentar até 9h15, como eu tinha imaginado, para não ficar muito cansativo para vocês. Tem alguma pergunta, Beto? Por escrito? Eu vou dar prioridade para quem colocou no papel. Se você ainda quer fazer, pode colocar aí no papelzinho aí e passar aqui, fazer chegar aqui. E às vezes no papel é melhor, você não fica sem jeito, ninguém sabe que foi você pode perguntar à vontade, né? Não sei se eu vou saber responder, mas quem sabe posso tirar alguma dúvida. É prudente ao jovem escolher um trabalho que sonha e, neste período, rejeitar oportunidades de trabalho mais simples? Bom, a minha opinião, né, e cada um deve buscar do Senhor e aconselhamento, mas eu diria o seguinte, que depende da situação do jovem. Eu não sei qual a situação. Às vezes os pais têm condições de bancar um período para aquele filho ficar apenas se preparando, estudando naquilo que ele escolheu. Ficar, né, treinando, ficar fazendo estágio, isso ou aquilo. Mas às vezes não é assim. Eu fui fazer minha universidade depois de casado. Eu casei, terminei minha escola técnica em Belo Horizonte. Passou pouco tempo, 2 anos depois eu casei.
E fui fazer faculdade depois de casado. E aí, por um período, fiz 2 anos, depois parei, depois fui fazer, já tinha meus filhos. Então, não me foi dado ficar parado sem trabalhar, né? Precisava trabalhar. Então, depende, né? Essa pergunta aqui eu digo para você, olha, depende da situação. Se seus pais podem te sustentar, talvez você pode se preparar melhor. Mas, normalmente, é bom que você já trabalhe. Tenha uma idade já de 18 anos, por exemplo, você vai trabalhar uma coisa simples, porque isso vai mudar o seu caráter, você vai aprender a lidar com as pessoas, ainda que não seja aquele trabalho que você vai estar almejando na frente. Mas há muito proveito, todo trabalho há proveito, não é isso? Então, fique assim, né? Se você é um jovem aí que está perguntando, né? Eu aconselho que você, se tiver oportunidade, também trabalhe. E se prepare para o outro trabalho. Porque quando aquele bom trabalho vier, se você já foi treinado num trabalho mais simples, alguma coisa você já vai se diferenciar lá naquele outro trabalho. Somos cristãos, porém, como cidadãos, temos obrigações e deveres, pois Jesus não anulou nossa cidadania terrena, tanto que disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diante de Deus, o que você acha dos crentes que optaram em escolher candidato que é a favor de aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, e esse partido estável está envolvido em corrupção há mais de 10 anos? Isso é compatível com a sã doutrina de Cristo? Uma casca de banana para mim aqui não, né? Não vou esperar. Colocar no canto, então nós vemos. Irmãos, de fato, às vezes é uma situação muito difícil. E que a gente não deve colocar a nossa consciência como padrão da consciência do outro. A nossa fé, o nosso nível de fé também, a gente não pode colocar como referência para o nível de fé do outro. É uma questão de escolha de cada um que vai diante de Deus e é responsável por fazer a sua escolha. E às vezes a situação é tão complicada que a gente fica naquela assim, olha, a gente vai escolher o que é menos ruim. E lamentavelmente, é isso que essa pessoa escreveu aqui mesmo. A gente está numa situação muito ruim de corrupção na política e muitas outras coisas. Como cristãos, irmãos, a gente tem que estar antenado, né? Não é porque somos cristãos a gente vai ficar enclausulado, não vai saber de nada da política, o que está acontecendo. Não. A gente tem que saber, sim, orar ao Senhor e pedir sabedoria. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que são investidos de autoridade. Para quê? Para que tenhamos a vida tranquila e mansa. Nós temos essa responsabilidade. E o voto tem que ser algo extremamente consciente, sim. Porque quem está no governo pode tomar decisões que vão impactar tremendamente a vida dos cristãos. Então, sim. Agora, eu não posso dizer que quem escolheu o partido que hoje está no poder, quem votou no PT, vamos ser claros, quem votou na Dilma, por exemplo, que ele está errado diante de Deus, né? Aí é ele Deus. Nós não podemos colocar a nossa consciência, o nosso entendimento como referência para os outros irmãos. Cada um tem que ter a sua autonomia diante de Deus. Cada um tem que andar de acordo com a luz que alcançou. E não julgue o seu irmão por isso ou por aquilo. Ele está fazendo, às vezes, com a sua consciência. Pode estar errado, pode estar errando mesmo. A escolha pode ter sido ruim, mas nós não podemos dizer que ele está em pecado ou isso ou aquilo, não podemos julgar. A nossa consciência não é a referência para a consciência dos outros. Que bom, só tem 2 perguntas? Amém. Então tá bom, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Prefiro ficar com a primeira opção. Que Deus nos abençoe
Obrigado pela oportunidade, irmãos, que Deus possa edificá-los e ajudá-los nesse ano que vai começar, né? Que 2015 seja um ano muito frutífero no reino de Deus aqui entre vocês, na vida de vocês, e que Deus possa guiá-los, né, nessas questões que nós compartilhamos ontem, hoje pela manhã e agora à noite. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pedro, só para dar uma pergunta. Talvez possa ajudar muita gente. Então, quer dizer, o fazer um financiamento não seria errado. O errado seria não pagar as prestações. Esse é o problema. O Alberto está perguntando se fazer um financiamento não é propriamente errado. O errado seria não pagar as prestações. O que eu te digo é o seguinte, Alberto, na luz da palavra de Deus, tanto quanto você puder evitar o financiamento, você deve fazer, porque você vai estar em dívida. Você não sabe o que acontece. Algumas situações são difíceis, mas elas às vezes são razoáveis. Por exemplo, você vai financiar uma casa própria. Quando você financia, você está devendo, mas você está confiado que o Senhor vai suprir também. Não tem saída, você precisa de uma casa, né? E os financiamentos, de modo geral, alguns deles já têm um seguro também. Você pode optar por colocar um seguro ali, de forma que você fique desempregado, você tenha alguma forma de se proteger. E se você vier a falecer, a sua família vai também ter a dívida daquela casa, daquele imóvel quitada. Então há algumas formas, né, de fazer isso. Mas o financiamento, você deveria, minimamente, né, a minha sugestão é olhar o seguinte: olha, eu vou financiar isso, aquilo, mas isso aqui ele vai valorizar, isso aqui vai trazer um rendimento. Se eu não puder continuar pagando, eu tenho como vender esse bem ou o que for e quitar a situação e não vou ficar numa situação difícil. Então o financiamento é isso. Agora, evitar, você vai na casa, aqui não sei se tem Casas da Bahia, né? Casas Bahia? Tem, também, todo lugar no Brasil. Eu comprei não sei quantas vezes uma televisão, irmão. Isso aí, você pode estar numa situação ruim para quê? Espera um pouquinho, ajude o seu dinheiro e você talvez tenha condição de negociar melhor. Né? Não vai ter necessidade. Vá passo a passo, devagar, né? No ritmo das suas pernas aí. Né? Dá um passo no tamanho das suas pernas, não dê maior não. Tá bem?